Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Bom dia. Que o Senhor Deus seja exaltado, magnificado neste dia extraordinário que Ele tem reservado para nós em sua casa. Hoje nós temos uma lição apaixonante, não é? Vamos falar sobre o tabernáculo e uma das partes do tabernáculo, que é o átrio, onde nós estaremos falando, concentrando nossas atenções. Então, se você trouxe a sua revista aí, já prepara e empunha ela aí. A lição de hoje tem por título O átrio do tabernáculo, símbolo de santidade e redenção. O átrio do tabernáculo, símbolo de santidade e redenção. Nosso texto bíblico, ele se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 27, e aí temos alguns versículos, do 9 ao 11, depois o 16, e a gente dá um saltozinho lá para Êxodo, capítulo 30, verso 18. Vamos fazer aquela leitura responsiva. O primeiro verso, o verso de número 1 da nossa lição, diz assim: Farás também o altar de madeira de cetim, 5 côvados será o comprimento, 5 côvados a largura. Será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. A Bíblia ela é repleta de revelações. Nada é ou está por acaso em toda a composição deste livro sagrado. Mas se existe uma construção, uma arquitetura que nos envolve, nos arrebata pela riqueza de detalhes e revelações, é o tabernáculo. Deixa eu te perguntar algo. Você sente que a sua pregação ainda pode ser mais impactante, mais profunda? Não, já imaginou ser capaz de criar sermões que toquem poderosamente os corações das pessoas e com uma exegese bíblica profunda e poderosa? Bom, eu criei o curso de formação de pregadores justamente para ajudar você a transformar seu ministério, sua pregação. São 6 módulos práticos com conteúdo que vai desde técnicas de oratória até a interpretação profunda das Escrituras. Você vai aprender a estruturar sermões poderosos e a se comunicar de forma clara e envolvente. E o melhor de tudo, você vai ter um suporte de uma mentoria personalizada para garantir que você esteja aplicando tudo corretamente. E para os primeiros inscritos, nós temos uma oferta muito especial, mas é só quem clicar no link que vai estar na descrição deste vídeo que vai saber todos os detalhes. Bom, se você está pronto para dar o próximo passo na sua jornada como pregador, clica no link que vai estar na descrição do vídeo agora e descubra como esse curso pode transformar o seu ministério e a sua pregação. Então, na lição de hoje, eu te convido a ficar muito atento nas minúcias, nos detalhes, porque tem muita coisa boa de Deus para nós. E já de início, já de start, já começa o primeiro contato em nossa palavra introdutória, nosso comentário, e eu queria que você ficasse muito atento, acompanhando a leitura, e cada detalhe vai saltar aos nossos olhos e vai nos enriquecer. O local temporário para a habitação de Deus entre os filhos de Israel estava localizado dentro de um átrio, ou pátio, circuncidado por cortinas de linho fino trançado, isolando-o do restante do acampamento. Esse átrio, a área externa que circuncidava o santuário do tabernáculo, também conhecido como casa de Deus, tenda da congregação e tabernáculo do testemunho, era acessível a todos os israelitas ou estrangeiros, desde que cumpridas as determinações exigidas por Deus. Os materiais utilizados na construção do átrio do tabernáculo, trazido do Egito e ofertados pelo povo, incluíam linho fino, madeira, prata, cobre e cordas. Nesta lição, serão destacados os elementos que faziam parte da área externa do tabernáculo, a saber, a cortina de linho fino, a porta de entrada, o altar do holocausto e a pia de cobre. Muito bem. São 4 elementos que vão nos levar a uma viagem de conhecimento que vai nos apaixonar aqui. Então, eu queria que você começasse usando a sua imaginação, né? Eu queria que você começasse a pensar comigo a respeito de um Deus que montou uma tenda no meio da poeira. Guarde isso. Pense nisso comigo. Imagine o Deus eterno, infinito,
o Deus que habita a luz inacessível. Imaginou? Esse mesmo Deus que você está imaginando, agora, imagine ele, esse mesmo Deus, descendo lá na poeira do deserto, pedindo a homens completamente imperfeitos, para que levantem uma tenda para ele morar. Olha, levanta uma tenda aí no meio desse deserto, dessa poeira toda, porque eu quero morar aí. E aí a gente se pergunta por quê? Por que que Deus, nessa magnitude toda, ele não exigiu um trono, por exemplo? Você não vai encontrar nesse texto Deus pedindo um trono, mas ele escolhe um tabernáculo. E é exatamente aqui que esse enredo divino começa, e a gente vai acompanhar o Criador decidindo tabernacular entre criaturas frágeis, homens frágeis. A gente vai olhar para o tabernáculo e vai perceber que cada tábua, cada cortina, cada detalhe daquele santuário vai revelar um plano espantosamente detalhado e santo. Tudo arquitetado com um propósito. Um Deus que não queria ser adorado de longe, um Deus que decidiu estar presente no meio, mesmo que isso custasse descer. E é aqui que começa a nossa jornada, e eu queria pedir que você olhasse para a primeira imagem que eu vou pedir que coloque na tela. Dá uma olhada para essa imagem. E é aqui que tudo começa a ficar bastante interessante. Tudo que eu tentei sintetizar nessas palavras simples se resume nessa imagem. Todo o Israel, dividido em 12 tribos, distribuídos em torno de uma só construção, o tabernáculo. E Deus dizendo para Israel através da sua palavra: eu não quero estar à frente de vocês, eu não vou estar atrás nem sobre, eu quero estar no meio. E é tão interessante que essa expressão no meio, que é utilizada na Bíblia Sagrada para expressar o interesse de Deus, ela tem uma palavra que define ela, é Becor. E o curioso dela é que não dá um sentido de presença espacial, é fazer parte estando dentro. É como se Deus estivesse dizendo para Israel assim: eu quero estar dentro de. A gente traduz, e a tradução procura ser o melhor possível, mas na nossa tradução a gente vai sempre ler no meio. E já dá uma visão centralizada de tudo, só que Deus está dizendo mais do que uma localização geográfica. Ele não está apenas dizendo: eu quero estar centralizado para todo mundo me olhar. Ele está dizendo assim: eu quero estar dentro. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: eu quero conviver, eu quero me relacionar, eu quero fazer parte do seu cotidiano, eu quero acompanhar o seu deitar, o seu levantar, o seu dormir, o seu acordar, o seu sentir, o seu aliviar. Eu quero ser parte do seu dia a dia. É Deus dizendo: eu não quero ser apenas alguém de longe ou estando aqui para observar, eu quero estar aqui para participar. Isso é sensacional, isso é fantástico. E mais ainda, se você considerar um outro detalhe, um detalhe histórico e cultural. A cultura que cercava a época, chamada aí de Oriente Próximo, por exemplo, se você olhasse para a Mesopotâmia, Babilônia, Egito, daquela época, eles tinham, por exemplo, um conceito muito específico sobre os deuses. Todos os conceitos das nações antigas, os deuses deles habitavam em lugares inacessíveis, altos de montes, palácios inalcançáveis. Por exemplo, se você pegasse a cultura da Mesopotâmia, você vai lá hoje, você vai encontrar alguns templos chamados de zigurates. Os zigurates em forma piramidal, escadas terrivelmente inclinadas, e onde é que ficava a divindade deles? Lá no topo. Você ia para a cultura do Egito e não ficava distante disso. Na cultura do Egito, os deuses estavam associados a templos luxuosos, inacessíveis e somente reservados a sacerdotes e, no muito, faraós. O povo não tinha acesso. E aí, de repente, Jeová, o Todo-Poderoso,
quebra essa cultura que está à volta e diz: eu não vou estar no alto, eu não vou estar inacessível, eu vou estar perto, eu vou estar no meio, eu vou estar junto. Você olhou, vai me ver. Respirou, vai me sentir. Eu quero que você entenda que eu sou acessível aos que andam comigo. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus acessível. Nós temos acesso a Ele. Isso é extraordinário demais. Quando Ele disse em Números 2, vou estar no meio, Ele está mostrando uma estrutura completamente concêntrica da sua presença. Ele está dizendo o seguinte: no centro haverá minha presença, a Shekinah. Um pouco à volta, os levitas. E ao entorno, todas as tribos. É todo mundo pertinho. Deu um passo, chegou. Olhou, está me vendo. E é exatamente isso que Deus está propondo pedagogicamente no tabernáculo. A começar pela primeira área que nós estamos estudando hoje, que é o átrio. Observe, senhores, por favor. Deus não começa estabelecendo que todo o perímetro em que Ele estará será de glória. Ele não está dizendo todo o perímetro em que eu estarei será intocável, porque minha glória estará. Ele começa cercando por um lugar chamado átrio. E, como muito bem lido pelo pastor Alexandre, todos tinham acesso. Quem tinha acesso? E não era só Israel. Se tivesse algum estrangeiro morando junto, que cumprisse as regras, tinha acesso ao átrio. Olha o que Deus está dizendo. Eu estou dando acesso a cada um. Por quê? Porque eu estou ensinando um princípio didático e pedagógico de relacionamento e santificação. Quando a gente olha para o tabernáculo, é um princípio didático. Deus vai para o meio, chama o povo ao entorno, perpetua a descrição para nos mostrar uma dinâmica que prevalece até hoje. Quem quer se relacionar com Deus precisa olhar para o tabernáculo e aprender essa dinâmica divina. Qual é a pedagogia? Qual é a didática? Coloque a segunda imagem aí, por favor. Eu preparei uma imagem para a gente imaginar o tabernáculo como se ele fosse por estágios. Nessa segunda imagem, ele não é, a gente viu que ele é plano, mas vamos imaginá-lo em estágios. É exatamente assim que Deus está ensinando. Qualquer um chegou, qual é o primeiro acesso? Átrio. Fácil, não tem esforço nenhum. Só tem que entender o seguinte: quando você chegar no primeiro patamar, você vai dar de cara com o altar. Passa pela porta e encontra o altar. Esse é o primeiro estágio, daqui ninguém corre. Quer se encontrar comigo, quer se relacionar comigo, é Deus dizendo. Quer se relacionar com Deus, vai para o átrio. Não queima a etapa porque não dá. Não dá para pular estágios. Não tem, sabe, antigamente nos videogames tinha os macetes. Não tem. Aqui você não queima estágio. Primeiro estágio, átrio. Passa pelo altar. Se você for um camarada que realmente sabe o que quer e vai avançar, aí vem o segundo estágio. A segunda levada da escada chegava no segundo estágio, no lugar santo, você já era recepcionado por outro elemento, aí já era menorá. O menorá era o candelabro de 7 lâmpadas, alimentado por azeite de azeitonas batidas, não amassadas. Êxodo 20. A azeitona para o menorá, o azeite tinha que ser extraído de azeitonas batidas. Por quê, pastor? Porque azeite de azeitonas amassadas gera óleo de segunda linha, muita fumaça, pouca luminosidade. Azeite de azeitonas batidas, óleo de primeira linha, muita chama, quase nenhuma fumaça. E eu sempre que falo disso, aproveito para inocentar Paulo de um crime que dizem que ele cometeu e eu quero inocentá-lo. Quando a gente lê Eutico caindo da janela, a maioria das vezes a gente escuta alguém dizer que foi culpa de Paulo, que ou pregava mal, ou demorou demais pregando, o menino dormiu e caiu da janela. Se você for um pouquinho atento ao texto, tem um versículo, se não me engano, 9, que ele está lá só para dizer assim, ó, e havia muitas lâmpadas no cenáculo. Está lá só para isso. E é óbvio que num cenáculo simples, o azeite não era de primeira linha, era um azeite de muita fumaça.
O menino sentou aonde? Na janela. Fecha um ambiente, muitas lâmpadas de óxido, aliás, monóxido de carbono. Para onde que essa fumaça vai? O menino está na janela. Sabe qual é o efeito do monóxido? Ele vai dando sono, a pessoa cai, morre e nem percebe. Houve diversos casos de casais namorando dentro de veículos que morreram assim. O que foi que derrubou aquele menino e caiu morto? De sono profundo, diz a Bíblia. Não foi a mensagem de Paulo que era ruim, foi azeite de má qualidade que o intoxicou. O problema hoje desta geração não são que os pastores não estão pregando tão bem quanto eles gostariam, é que tem muita gente que, em vez de testemunho, está dando escândalo. Em vez de iluminar, está gerando muita fumaça, está intoxicando muita gente por aí afora. O importante é que quando a gente vai promenorar, o azeite é de primeira linha, azeitonas batidas, não amassadas. Eu sei, amassar azeitona é mais confortável, é só empurrar o peso da moinha. Bater dói, cansa, machuca, dá esforço, mas para quem quer azeite de qualidade, vale o esforço. A gente não quer fumaça, a gente quer luz acesa. Se você avançasse para o terceiro estágio, aí a coisa ficava mais séria. No terceira tomada, estava ali, ó. Aí você tinha que ir lá para o Santo dos Santos. Aí lá, meu irmão, você ia encontrar o que no hebraico é chamado de Aron HaKodesh, a Arca da Aliança, ou a Santa Arca da Presença de Deus. Quando entrava lá, aí a conversa era outra, é outro patamar, é outro nível. Tem que ter muita persistência para chegar no terceiro nível de relacionamento, sim ou não? E aí tem uma coisa que os exegetas dizem, que eu acho fantástico, quando Jesus disse assim, ó, no texto que lemos como texto áureo, eu sou o caminho, eu sou o quê? Ele disse mais, ele também era e mais o quê? E aí os exegetas vão dizer que é exatamente isso que cada porta recebia como nome. O primeiro acesso era o caminho, porque havia uma lei entre os rabinos, e a lei era, é proibido pular a cerca. Para entrar no tabernáculo, não dá para pular a cerca, só pode entrar se passar o caminho. Para acessar a presença de Deus, no primeiro estágio, eu quero o Senhor, então vem, é pelo caminho, passa pela primeira porta. Aí a primeira porta tinha um nome de caminho, segundo os exegetas. Aí a segunda porta, quando quer ir para o segundo patamar, aí era a verdade. Por que a verdade? Porque lá nada ficava no obscuro, nada ficava na penumbra. Chegou, o candelabro já tinha luz, e onde tem luz, nada fica no obscuro, tudo é revelado. Ele disse, eu sou a verdade, a segunda parte. Mas se você vai um pouco mais além e leva mesmo a sério, terceiro estágio, deu de cara com a arca, presença de Deus, não tem outra, abriu a porta, ali é vida, na presença de Deus ninguém fica morto, a vida abundante sai dele, contagia, e aqui dentro só tem gente viva para a glória de Deus, aleluia, glória a Deus, isso é extraordinário, irmãos, sabe como é? Então é isso que a gente já começa aprendendo já de cara, só neste primeiro contato. É o átrio, é muita riqueza, né? E aí, Deus está abrindo o primeiro estágio, o primeiro passo. Ou seja, você ainda não pode me ver face a face, mas já pode começar a andar na minha direção, né? Então vem para o átrio, né? E você atravessa as cortinas, já está dentro dos meus limites. Isso aqui é interessante de falar. É claro que nessa moldura a imagem está como arredondada, mas imagine no retângulo, né? Quando você decide entrar no tabernáculo, você tem que ultrapassar um limite. Você está dentro do deserto e o limite para entrar no átrio são cortinas. O limite para entrar no átrio é o quê? Vamos usar o próximo tom. A barreira de separação entre o pátio e o acampamento era composta por cortina de linho retorcido, sustentada por 60 colunas de madeira revestidas de prata. Essas colunas estavam dispostas da seguinte maneira: 20 em cada lado do comprimento e 10 em cada lado da largura, todas igualmente espaçadas e firmemente encaixadas com bases de cobre. As colunas eram conectadas por filetes de prata e cordas amarradas a pinos de cobre cravado no solo, garantiam a estabilidade da estrutura. Terceira imagem, você vai olhar aqui uma imagem bastante sugestiva.
No terceiro slide que vai para a tela agora, o que você está vendo é a cortina de linho, que eu chamei ali carinhosamente de barreira sagrada, como está na revista. Essa cortina de linho, ela tem algumas características. Vamos começar pela parte técnica dela, porque até nos números tem revelações. Existe uma matéria, uma disciplina chamada numerologia bíblica. Você estuda o significado dos números na Bíblia Sagrada. E é curioso como é que a matemática de Deus não falha, muito menos a sua geometria. Como bem lido pelo nosso pastor, eram 60 colunas. 60 colunas está nos levando a um múltiplo de um número bastante conhecido por nós. Qual era? O número 6. No sexto dia, Deus criou o homem. Logo, entende-se hermeneuticamente que 6 é o número do homem. Quando na Bíblia você encontra o número 6, entende-se que é um número que se refere a tudo aquilo que está relacionado ao homem. E aí você tem as colunas. E, curiosamente, quantas colunas são? 60. 6 vezes 10. 6 vezes 10 é o número do homem multiplicado por 10 vezes, indicando naquelas colunas que elas representavam a totalidade do esforço humano submetido à direção divina. É como Deus dizendo: eu vou me manifestar, mas até para que eu me manifeste, é preciso ter seu empenho, é preciso que você demonstre a sua dedicação. Então, o teu esforço, levado ao limite da perfeição, da totalidade, sob minha direção, vai preparar o espaço onde eu vou me revelar. A revelação de Deus vem quando nós nos dispomos e nos permitimos trabalhar em favor disso. Nem que seja para abrir a maçaneta da porta do coração, porque ele diz assim: eu estou à porta. Ele não entra se você não fizer o seu esforço de abrir a porta. Esta manhã, as portas já estão abertas, todo o esforço já foi feito, e ele pode habitar, tabernacular em nosso meio, para a glória do nome dele, aleluia. Só que é curioso, porque ela é dividida por etapas, são 60 no total, 20 de um lado, vamos imaginar do lado esquerdo, 20 do lado direito, 10 ao fundo, 10 na entrada. Os lados maiores têm 20 colunas cada. Isso é curioso, porque o número 20 era exatamente a idade com que um homem era considerado maduro, por exemplo, para exercer o ministério, ou maduro para exercer o trabalho junto ao exército de Israel. 20 era considerado o número da maturidade. Era um número que mostrava responsabilidade. E aí, quando você encontra cercando o tabernáculo 20 colunas, é como que o texto dizendo: aqui eu estou apontando para a responsabilidade espiritual, a idade madura para o serviço. Para manter a coluna em pé, tem que ter maturidade e responsabilidade. Não adianta querer a presença, tem que ter colunas de pé. Só que aí, 20 de cada lado. Quanto era no fundo? 10. Quanto era na entrada? Quantos mandamentos Deus entregou a Moisés? 10. 10 é o número da lei. Deus está dizendo o seguinte: nas laterais são 20, eu falei de maturidade. Mas para entrar, você tem que se deparar com o número 10. É o número da lei. Para entrar, tem regra. Aqui não é bagunça. Para entrar, tem norma. Entrou, reflita, tem 10. 10 são os mandamentos de Deus. Eu só posso entrar se eu estiver entendendo que aqui tem regras e eu tenho que obedecer às regras de Deus. São leis morais, são leis divinas. A altura da cortina, isso aqui é curioso demais. O texto bíblico, quando a gente calcula ali, baseado no côvado, né? Em média 46 centímetros, segundo a maioria dos estudiosos consideram, a altura da cortina era de 2,25 metros aproximadamente. E o que é que isso revelava? Coisa simples, mas isso impedia qualquer olhar curioso. Eu não estou afim de entrar no tabernáculo, eu só quero espiar o tabernáculo. Deixa eu ver o que tem dentro.
Não, compromisso de entrar, passar pelo altar, não é muita exigência. Eu quero fazer o seguinte, eu quero só dar aquela paqueradinha. Deixa eu ver se dá para ver a chequinada aqui, né? Quem sabe? Aí Deus diz assim, cortina alta. Por que cortina alta, Senhor? Porque a santidade não é para ser espiada. Santidade, a Shekinah, a glória, é para ser buscada. Curioso, aqui não. Quer, entra. Quer experimentar, passa pela porta e vem para dentro. Aleluia! Quem está dentro aí, diga a glória. Bom, eu poderia falar um pouco mais sobre o cobre, que está na base da coluna. Cobre fala de juízo, a gente cita um pouco mais na frente. Poderia falar da prata, que fala de resgate, que também reveste parte da coluna, já fala de preço pago, mas já na frente a gente fala disso. Vamos continuar na revista, que tem aspectos tipológicos aí. Neste tópico, serão explorados os aspectos tipológicos presentes na cortina de linho fino, os quais revelam o caráter e o plano de Deus para o seu povo. Separação entre o sagrado e o profano, a cortina servia como uma barreira que separava o divino do secular. Oportunidade para todos, enquanto o acesso ao lugar santíssimo estava reservado ao sumo sacerdote, o pátio estava aberto a todos. Justiça divina. O linho branco que compunha a cortina do átrio reforçava o contraste entre a santidade divina e a imperfeição humana. A palavra de Deus, a Escritura revela como o pecado foi julgado e colocado sob os pés de Cristo, representados pela base de cobre que sustentavam as colunas. O resgate. As colunas eram adornadas com prata. Na Escritura Sagrada, a prata simboliza a liquidação de uma dívida. Muito bem, ditos os elementos, e ali está a cortina separando, eu queria que você de novo usasse a sua imaginação. Você está no meio do deserto, aquela cor sépia te cercando da areia, e quando você olha para aquele lugar, o que você vê é a brancura do linho reluzente ao sol, contrastando completamente de todo o cenário à volta. Vamos incrementar um pouco mais a sua imaginação. As tendas de toda a população de Israel tinham por cobertura peles escuras. A pele que cobriam as tendas dos moradores eram escuras. Agora você tem cabanas, tendas escuras e no meio um tabernáculo cercado por linho. A brancura do linho se destacava. E aí, como muito bem lido, você tinha ali um cercado, você tinha um espaço delimitado, para mostrar exatamente onde terminava o comum e começava o sagrado. Deus deixou bem estipulado, bem marcado, bem alinhado, bem definido, aonde estava a distinção entre o comum, entre o secular, entre o profano e o sagrado. Deus sempre trabalhou com as coisas muito bem definidas e claras. E aí ele coloca este limite. E deixa eu citar de novo a cultura. O limite desta cortina, ela tinha um nome em hebraico que é Gevul. Gevul representava o limite da presença divina, ou o propósito desse limite. Qual era o propósito então, pastor? Era excluir? Não. O propósito não era excluir, era qualificar quem ia entrar. Percebe a diferença? O propósito daquela cortina não era excluir, era qualificar. Eu queria que você guardasse isso, e eu vou tentar ser didático o máximo agora. Diga comigo, o propósito não era excluir, era qualificar. Vamos ver se você guardou. O que foi que você disse agora mesmo? Exatamente. Era um portal de qualificação. Quando se atravessasse aquelas cortinas, tinha que se ter em mente: eu não estou mais numa área comum,
eu estou num ambiente sagrado. Isso era tão sério, que eles desenvolveram uma palavra exclusivamente para se referir ao estado mental de quando se entrava aqui. A palavra é kavaná. Não sei se você já ouviu em algum momento. A expressão desenvolvida para especificamente se referir ao estado mental quando se entrava no tabernáculo era kavaná. Qual era o sentido de kavaná? Era intenção correta rumo ao sagrado. Pastor Alexandre, agora há pouco, ele disse assim: irmãos, enquanto estamos louvando, não se permita estar aqui e a mente divagando em outra circunstância. Ele acabou de falar aqui. Não se permita, enquanto estamos aqui o louvor tocando, isso pode acontecer facilmente se a gente não atentar, não cuidar. O corpo está aqui, os gestos estão acontecendo, mas a mente, o coração, a intenção está. Deus então estabelece regras claras, e isso era levado com muita seriedade. Quando se decidia ultrapassar as cortinas, e elas estavam ali para isso, para mostrar o limite. Ó, daqui para fora tudo bem, está tocando a tua vida, faz o que tu quer. Daqui para dentro, decidiu entrar, mudou a conversa. Aqui o lugar é santo, porque a presença de quem está aqui, santo é. Vou entrar, vou usar o termo que eles usavam, kavaná. Atitude mental correta. Eu tenho que estar aqui não só de corpo, eu tenho que estar de mente, alma e espírito. Eu estou aqui consciente do que eu vim fazer. É intenção, direção do coração e foco na mente. E isso é sério. Tão sério que se invocava a Deus, isso deixava Deus irado. Que isso, pastor? Isso é Bíblia. Vou pedir à mídia uma ajuda para a gente colocar, por favor, Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías capítulo 29, versículo 13, tem uma informação que a gente precisa olhar aqui. Dá uma olhada no que está escrito ali. Porque o Senhor disse, porque este povo se aproxima de mim. Estão lá, corpo presente. Com a sua boca, com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens, em que foi instruído. Ou seja, era tudo teórico, era tudo apenas aparente, mas o kavaná, a intenção, o sentido real do coração, estava muito longe. Vamos aplicar para as nossas vidas? Hoje nós não temos um tabernáculo de Moisés no deserto, nós temos um templo. Mas a partir do momento que aquelas delimitações consagradas foram ao eterno, eu posso achar o que for da porta para fora, mas da porta para dentro, kavaná. A intenção tem que ser séria. Aqui dentro só se entra para levar as coisas às sérias, porque estamos na presença de um Deus que é santo. Aleluia! Então, se você pegar alguém aí distraidinho, alerta eles. Tira a sandália dos pés, filho. O lugar aqui é terra santa, viu? Aleluia. O dono da casa está presente. Glória a Deus. Então não adianta cumprir rito. Não está de boca, estava de coração, cumprindo o mandamento de homens. Tudo isso. E Deus está reclamando. A intenção verdadeira não está. Eu quero a intenção correta. Kavaná. Olha que palavra forte essa, né? Bora para o próximo tópico. A porta de entrada, o único caminho para Deus. Bem à frente, voltada para o lado do sol nascente, estava a única entrada que dava acesso ao pátio do tabernáculo, coberta com uma cortina feita de pano azul, púrpura, carmesim e do linho fino torcido. Coloca o slide 4 para mim, lá está, olha que interessante ele. Esta porta, ela tinha 9 metros. Ela era uma porta única, não havia nenhuma outra porta de entrada. Hoje, se você visita Israel, tem um tabernáculo no tamanho real, como era no período de Moisés, para você visitar.
Se você for lá, você vai encontrar uma porta, daquele jeito, estamos chamando de porta por nosso hábito, aquela entrada, 9 metros de extensão, sustentada por 4 colunas das 10 que estavam na linha de frente do tabernáculo. E aquele era, obrigatoriamente, o primeiro contato que a pessoa teria se quisesse acessar o átrio, o altar e todas as outras partes do tabernáculo. Quer chegar-se a Deus, não tem outro jeito. Eu vou repetir a regra rabínica: é proibido pular a cerca. Não tem jeitinho, não tem passagemzinha facilitada. Tem que passar pelos olhos do sacerdote na porta principal, porque ela é única. Está entendendo a dinâmica de Deus? Não dá para criar subterfúgio. Você pode ser tecnologicamente avançado, pode ter o QI elevado, pode ter planos e ideias mirabolantes, mas vai ter que se adequar à formalidade básica do caminho de acesso a Deus. O acesso a Deus é único, não tem múltiplos. Qualquer santuário para qualquer outra entidade da época tinha várias portas. O de Deus, só uma. Por quê? Porque Deus já estava na eternidade apontando para o futuro. Quem quer ter acesso a mim, estou falando isso desde o Éden. Você entrava no Éden. Para chegar ao Éden, quantas portas de entrada tinha no Éden? Uma. Porque no dia que Adão foi posto para fora, ele só precisou colocar os querubins tomando conta naquela. Deus trabalha com uma porta, Deus não trabalha com mais nenhuma. Deus trabalha com uma entrada. Quer passar pela porta dele, se ajusta na medida e vem. Aleluia! Isso é Deus trabalhando, irmãos. Isso é coisa linda demais. Aí Jesus vem e diz assim: eu sou. Quem? A porta. Passa por mim que você encontra, achará pastagem. Aleluia! A porta é Ele e é única. Agora, interessante que essa porta, no hebraico petar, né? Ela tem um nome original que a distingue, e daí a portuguesar chamando de porta, né? Ela a distingue, por exemplo, de um buraco. Não era um buraco. Não era uma passagemzinha aleatória. Era algo deliberadamente planejado, milimetricamente trabalhado. O acesso de Deus não é aleatório, não é como um atalho, não é? E aí, um grande detalhe é que ela tem cores, a gente vai falar das cores dela, mas aquela porta não era de madeira. Aquela porta não tinha o bronze que tinha nas colunas. Aquela porta não tinha a prata que tinha nos capitéis. De que era feita aquela porta? Aquela porta, embora mais adornada, com cores específicas, ela era feita de cortina. Era feita de... Por que cortina? Delimitava o espaço, mas quem quisesse passar, por mais frágil que fosse, não teria dificuldade nenhuma de ultrapassá-la se desejasse. Ela estava delimitando, mas na hora que alguém desejasse passar, era só pôr a mão e afastar. Leve, suave. Eu quero entrar, não tem dificuldade. Para entrar, passa por ela que ela é leve. Você não está entendendo, eu vou traduzir. Milênios se passam, Jesus nasce lá em Belém. E ele disse: eu sou, não só mais uma, eu sou o quê? A porta. Mas vem para mim, porque o meu jugo é suave, meu fardo é cortina, bem, passa, não tem peso, não tem dificuldade, mas tem que ter decisão, aleluia! É de cortina, vem que dá para passar. Eu sou fraquinho, dá para passar. Sou pequeno, dá para passar. Estou debilitado, vem que dá para passar, aleluia! E para onde é que essa porta era colocada? Bota aí o tabernáculo, para onde der, deu. Não. Se você olhou, o pastor leu no início da lição, que tudo era milimetricamente calculado. Medida certa para a cortina, quantidade certa de coluna, extensão correta para cada espaço, sim ou não? Deus é o Deus das organizações. Deus é um Deus de cálculos, de precisões.
de excelência. Para onde é que se colocava? Toda vez que fosse montar o tabernáculo, após uma viagem, vai montar. A porta tinha que ficar voltada para o leste, para onde o sol nascia. Mas por que isso, pastor? Porque simbológica ou tipologicamente, simbolicamente ou tipologicamente, ele estava dizendo o seguinte: a porta de entrada está para o nascer do sol, porque aquele que é o sol por excelência fará brilhar a luz em quem estava em trevas. Estava em trevas até o sol raiar. Quer encontrar o caminho? Lá está o sol brilhando. O sol brilhava, primeira coisa que ele mostrava na sua direção, a porta de entrada. Estava em trevas, brilhou a luz, achei a porta, posso entrar. Glória a Deus. E o oposto, o Santo dos Santos, ficava para o pôr do sol. Por quê? Porque quando a noite caísse e a escuridão chegasse, a glória de Deus já estava brilhando e você se localizava. Aleluia! Não tem trevas com Deus. Tem luz, luz que nos deixa sintonizados. Eu acho que dá até para falar um pouco das cores, né? Azul, carmesim, púrpura. Naquela porta ali, aquela porta. Escute as cores que tinha: azul, carmesim, púrpura, branco. E essas cores tinham significado também na época, né? Primeiro o azul, que aliás é uma das cores mais caras para se fabricar. O azul vinha através do uso de um molusco, né? O Hilaion, se não me engano o nome dele. E se usava para fazer o azul, o terrelet. Ele simbolizava o que era divino, o que era celeste. Olhava-se, tinha um azul na porta, mostrando o que era divino. Mas também tinha o carmesim. O carmesim representava o que acontecia sobre o altar, representava o sangue, representava o sacrifício expiatório. Mas não só o azul e o carmesim, tinha-se também o púrpura. O púrpura é um negócio sério. Púrpura falava de majestade. Púrpura anunciava quem habitava lá dentro. Quem estava lá não era um servo, quem estava lá era o rei. Aleluia! E aí tinha o branco. O branco é pureza, o branco é santidade. O grande detalhe é que cada fio estava falando daquele, sabe, da verdade do Cristo que se manifestaria. Eu disse aqui, só para te dar uma ideia, quantas colunas sustentavam a porta? 4 colunas. Quantas colunas sustentavam a porta? Quer ver que curiosidade? A gente termina o Antigo Testamento lá em Malaquias, vem 400 anos profético, e depois que Deus quebra o silêncio através de João Batista, eu vou adentrar na revelação do Novo Testamento. O que é que sustenta a porta de entrada para o Novo Testamento e a revelação da graça? 4 evangelhos. As colunas estão de pé, mostrando e delimitando aonde está a porta de entrada para a manifestação da graça. Percebe como tudo é calculado? Vamos dar mais um passo, vamos em a porta de entrada, o único caminho para Deus. Ao estudarmos a porta de entrada do tabernáculo, mergulha-se na profundidade dos símbolos que revelam o caráter e o propósito de Deus para o seu povo. Observe. Uma porta única, ela era o único acesso à tenda da congregação, apontando para o Cristo como a única entrada para a vida eterna. Uma porta acessível, feita de tecido robusto, mais fácil de ser transportado, simboliza Cristo, que está acessível a todos. Uma porta extraordinária, sua esplêndida combinação de cores, em contraste com o branco circundante, cativava o olhar observador. Da mesma forma, os atributos da glória de Cristo sobressaem-se como um alívio gracioso e rigorosas exigências da lei. As rigorosas exigências da lei. Uma porta bem fundada. As 4 colunas que sustentavam as cortinas simbolizavam a palavra de Deus. Esses pilares são vistos como uma representação dos 4 evangelhos. Bom, como a gente já havia dito, fica então óbvio, fica claro, cada detalhe revelando o Cristo através do tabernáculo. Mas uma coisa que vale ressaltar, que o pastor acabou de ler e salta de novo, é que embora ela fosse de tecido, leve, acessível, ela era sustentada por 4 colunas, que na base você ia encontrar, por exemplo,
o bronze e encontraram o cobre, mostrando que as bases são sólidas. Não confunda a acessibilidade com libertinagem ou facilidade extrema. A porta promove acessibilidade, mas não é bagunça. A porta facilita a entrada de quem deseja, mas não é de qualquer jeito. Não é uma porta que se derruba, não é uma porta que se arranca. Ela tem colunas, ela tem base sólida. O que isso está dizendo é o acesso ao Deus Todo-Poderoso até é facilitado pela acessibilidade que Deus propõe, mas jamais de maneira bagunçada, sempre alicerçado, com colunas firmes. As bases da verdade são intransponíveis ou inamovíveis. Você pode entrar, mas não pode remover as bases que mantêm aquela porta no lugar. Eu tenho acesso, mas não bagunço como eu quero. Eu posso entrar, mas eu não posso mudá-la, porque as bases delas são bem alicerçadas. Aleluia! O que isso nos diz hoje é que no mundo que a gente vive, estão tentando criar 1000 maneiras de alterar esta porta. E aí eu me deparei com uma frase de Charles Spurgeon, considerado aí príncipe dos pregadores, e se eu lembro bem da frase, ele chegou a dizer assim em sua época: chegará momentos que ao invés de pastores alimentando as ovelhas, vão surgir palhaços entretendo os lobos. Isso é pesado, é bem Charles Spurgeon, mas é uma verdade que dá para a gente citar com o perigo que se tem hoje, tentando remodelar a porta de acesso. A porta é una, ela pode ser acessível, flexível, mas as bases permanecem, aleluia. A seriedade não pode ser transicionada a bel gosto e prazer. Elas estão lá porque quem colocou foi o Deus Todo-Poderoso. Quer acessar é o Cristo. Quer entrar por Cristo não bagunça, faz direito, tem regras. O céu é lugar sério, aleluia. Amém, irmãos? Então, bora entrar no átrio e o que é que a gente vai encontrar? Ponto 3. O altar do holocausto, o sacrifício supremo. O altar, medindo 2,25 metros de comprimento e largura de 1 metro, comprimento e largura, e 1,35 de altura, possuía 4 chifres em suas extremidades, feitos de uma única peça. Aspectos tipológicos. Os aspectos tipológicos do altar no tabernáculo simbolizavam o sacrifício, a justiça divina, o amor de Cristo e a contrição, destacando o altar como central no relacionamento entre Deus e a humanidade, culminando na redenção por intermédio de Jesus. Elevação do sacrifício e do ofertante. O altar simboliza a elevação do sacrifício e do ofertante à comunhão com Deus. Posteriormente, a cruz se tornou o altar de sacrifício para todos, exaltando Jesus para que todos o contemplássemos. Cumprimento da exigência divina. Os sacrifícios no altar atendiam às exigências de Deus, um ser santo que requer justiça. Essas exigências foram plenamente cumpridas em Cristo, que no Calvário se tornou a oferta, o altar e o sacerdote. Sacrifício voluntário. Os sacrifícios eram amarrados aos chifres do altar, imobilizando-se a vítima para o ritual. De forma semelhante, o Cordeiro de Deus foi preso na cruz, não por força divina, mas pelas cordas do amor. Ele permaneceu imobilizado por sua vontade. Chamado ao arrependimento. O altar simboliza o início do caminho do arrependimento. Arrepender-se implica reconhecer o pecado com pesar, mas também exige uma mudança de direção, renunciando-se ao pecado. Ao chegar a esse ponto, o pecador se depara com o altar de Deus. Essa era a cena, e aí tem uma imagem para a gente ilustrar bem. Essa cena era a primeira a ser encontrada
por quem entrasse no primeiro estágio do tabernáculo. Entrei no átrio, de imediato você seria confrontado pelo lugar de sacrifício. Se você não romantizar, se você e eu não romantizarmos, e a gente imaginar, de fato, ali, a Vera, como funcionava, né, deveria ser bastante chocante você levar um animal e vê-lo ser imolado ali, na sua frente, e queimado naquela peça, naquele altar. Não só isso, vamos pensar um pouquinho na cena. Levítico 6,13 tem uma regra muito clara sobre esse altar. Esse altar tem uma regra sobre aquele fogo que está em cima dele, que dizia assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não... Quem acendeu esse fogo, primeiramente, foi Deus. Mas a manutenção do fogo era de responsabilidade do homem. Ok? A primeira chama, Deus estartou. Mas a manutenção era com o homem. Agora você imagina que dia e noite, não importasse o horário, quando você olhasse na direção do tabernáculo, o que você veria eram as chamas ardentes daquele altar. A memória era reativada diuturnamente. Se eu pecar, e eu peco, eu não tenho como escapar, eu tenho que passar por aquele altar. Não tem como esquecer. Nós temos a tática de tentar, sublimar, direcionar o pensamento para aquilo que a gente não quer lembrar, pensar em outra coisa, jogar a cabeça para a caixinha do nada. Mas neste caso, saiu da tenda, não tinha como esquecer. E esse altar tem algumas peculiaridades que eu queria observar com os irmãos. Primeiro, esse altar que quando você entrava, se deparava com ele, robusto, chamativo, ele era, primeiro, feito de madeira, segundo, coberto de cobre. O nome dele, em hebraico, é até curioso, é Misbeá. E esse Misbeá, esse lugar, porque o Misbeá, que é a palavra traduzida como altar, tinha um sentido para o judeu de lugar de derramamento de sangue pesado. Já o nome deixava ele alerta. A gente hoje fala altar e parece que é um negócio bonito, a gente até se sente inspirado, né? Ô irmão, toca no altar, e a gente, glória. Mas quando falava altar, para o judeu, Misbeá, lugar de derramamento de sangue, já tinha um peso diferente para ele. Ele já lembrava, isso fala da minha culpa, isso fala da minha dívida, eu tenho que passar por lá. E qual era a madeira que Deus decidiu, e nada aqui foi dado aleatoriamente, Moisés não escolheu, não decidiu, não houve uma licitação para os fornecedores de madeira em Israel, para ver quais são as melhores madeiras, quem tem o melhor preço, para a confecção do altar. Deus determinou, tinha que ser de madeira de acácia. E essa madeira é bastante curiosa. Primeiro, pesquisando um pouquinho sobre ela tem alguns simbolismos e características que justificam ela estar ali, porque este item também vai representar Jesus, não só a porta, mas o altar vai representar mas ele é o cordeiro, mas o altar vai acompanhá-lo, já eu falo dele nesse sentido. Mas quando eu falo de madeira de acácia, por que ela foi escolhida por Deus? Primeiro, sabe-se hoje que ela é resistente no deserto. Ela é capaz de crescer mesmo em ambientes áridos e hostis. Mesmo em pleno deserto do Sinai, a acácia consegue crescer. O que isso nos mostra é que isso aponta de fato para Jesus, para o Cristo. E é curioso porque, como seguidores do Cristo, olha aí a Cássia aí, boa, obrigado, Mídia. Seguidores do Cristo, cristãos são, ou
pequenos cristos, moldes. Se você der uma olhada, profeticamente a escolha da acácia por uma madeira que nascia até em ambientes hostis e desérticos, representando Cristo e logo a sua descendência, somos nós, pelo sangue vertido. Ele está falando de um povo que, mesmo em situações áridas e difíceis, são capazes de resistir. Aliás, Deus normalmente só trabalha com madeira assim. Como assim, pastor? É verdade. Deixa eu abrir um parênteses. Por exemplo, a acácia. Está dito aqui, eu vou dar mais algumas características dela. Mas se você olhar, Deus nunca escolheu madeira fraca. Não, senhor. Para usar de exemplo, nunca. Você quer ver outra coisa que Deus, outra madeira que Deus sempre usa? A oliveira. É ou não é citado como exemplo, como modelo, como símbolo? A oliveira é ou não é? Ela também é resistente. É não, pastor? É. É dito que é quase impossível, por exemplo, matar uma oliveira. Só abrindo um leque aqui das madeiras com que Deus trabalha. Só para te dar um exemplo rápido. Deus mandou o dilúvio, acabou com todas as vidas. Sim ou não? E o dilúvio, queremos que ele foi universal. Acabou com tudo. Quando as águas baixaram, depois de soltar o corvo, Noé solta a pomba. A pomba voa. Depois de tantos dias de dilúvio, ela volta. O que é que ela traz no bico? Um raminho de... Nem água de dilúvio acaba com a oliveira. Rapaz, se não é acácia, é oliveira. Se não é oliveira, é acácia. Madeira de Deus é tudo de qualidade. Por isso que o diabo tenta, mas não te derruba, porque você é capaz de subsistir. A graça de Deus está sobre você. Eita glória! Que coisa linda! Então ela é resistente. Aí Deus manda, escolhe a acácia, hein? Eu quero madeira boa. Aí botar aí tem que ser resistente. Nasce em qualquer lugar. Mesmo em sol escaldante, ela não apodrece. Resiste a insetos, resiste a fungos. Que madeira louca de boa é essa? Pega essa madeira, altar não pode ser de qualquer jeito. Ah, pastor, mas isso era o altar, vai representar o Cristo. Ah, dá uma viajada comigo ao Novo Testamento, ancora pela carta de Paulo aos Romanos, dá uma visitada no capítulo 12, e ele vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Lá está o altar. Tem que ser madeira boa, porque qualquer coisa, se a madeira for ruim, estraga. Você é madeira boa, Deus te escolheu. Você é resistente e o sacrifício continua adorando a Deus. Ei, meu Deus, a Bíblia é rica demais, irmãos. E aí a acácia não tinha fungo, não pegava inseto, boa demais, incorruptível. Estava lá, representando Cristo. Usa ela para botar no altar. Boa. Vai representar Jesus e logo os seus descendentes. Falando de Jesus, ele é a melhor acácia que você vai encontrar. Amém? Ah, um detalhe, uma coisa interessante que eu descobri. Quem olhava para a acácia, olhava para ela ali, ela é cheia de nervura, inclusive por dentro. Ela não é bonita, irmão. Até para trabalhar com a acácia tem que ser hábil, tem que ser bom. Ela é cheia de nó, cheia de nervura. Não é bonita. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver que alguém olhou para Jesus profeticamente e disse: nele não havia parecer nem formosura. Acácia. Mas por dentro ela é firme. Você não destrói ela. Ela é sólida. Podia não ter parecer nem formosura em Isaías 53. Estava no Calvário. Mas por dentro era graça pura, salvação, amor, redenção. Meu Deus! E aí pôs a madeira, ela tem que ser coberta de cobre. O cobre, tipologicamente, fala de justiça de Deus. Então, logo, você já percebe que, para estar no altar, tem que ter a justiça de Deus acompanhando. Agora, o altar, você vai perceber, ele tem uma base. Eu procurei pedir que gerasse essa imagem. Eu trabalhei com a inteligência artificial para gerar uma imagem mais próxima da descrição bíblica. Perceba que ele é elevado, ele não é rasteiro de si, a base dele está mais alta, tem até uma rampinha ali, está vendo? Isso tem um sentido.
Um sentido muito claro, aliás. Por que o altar era elevado, né? Ficava bem visível quando o sacrifício era colocado ali em cima dele. Isso, curiosamente, era profético. Quando a gente chega no Novo Testamento, você tem um texto, por exemplo, de João 12, verso 32. Dá para colocar João 12, 32? Olha só que curiosidade. João 12, 32. E eu, diz o texto, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E aí, o mesmo termo que está aí em João é o mesmo só que em hebraico no Antigo Testamento para descrever o altar que tinha que estar elevado. O elevado no original não tem um sentido só de levantamento físico, mas também espiritualmente. O escritor está usando um termo que é para dar o seguinte sentido: o altar tem que estar elevado, levantado. Por quê? Porque ele é profético. Porque um dia o sacrifício oficial também será levantado. Isso é tão profético que ele foi levantado para a cruz. Mas haverá um dia que ele vai tocar o alarme e nós seremos levantados. Mas é para morar com ele através do arrebatamento na glória. Aleluia. E aí no sacrifício do altar tinha ele levantado, elevado, e tinha um segundo elemento, e esse segundo elemento é curioso, irmãos, chamado no hebraico de olã. Olã era a fumaça que saía do sacrifício. À medida que queimava o sacrifício, o fogo não apagava, estava ali o tempo inteiro. E só para você pensar, vou deixar um negócio aqui para você pensar. O fogo não podia parar de queimar, correto? O fogo arderá continuamente sobre o... Enquanto está no altar, com o sacrifício queimando, a chama fica fácil, não é? Mas eu vou deixar uma coisa para você levar para casa e pensar. E, por exemplo, quando tinha que desmontar o tabernáculo e trafegar para outra região, e não podia deixar o fogo apagar, qual era o trabalho desse sacerdote? Enquanto está aqui, e tem sacrifício no altar, manter o fogo é fácil. Às vezes o desafio é quando sai daqui. Ei, pastor, tem uma semana inteira que eu vou encarar aí pela frente. Patrão tribuloso, colega de trabalho que não é luz, é treva, só Jesus. Como é que eu faço? Não sei como é que você vai fazer. Se liga com Deus e pede estratégia, mas a chama não pode apagar. Como é que eu vou fazer? Dá teu jeito, mas a chama tem que permanecer acesa. Não tem jeito, mantém ela ardente, irmão. Amém? Meu Deus do céu. Dá uma olhada para lá, tem outro elemento ali que é curioso nesse altar. É que além dessa estrutura de madeira de acácia coberta de bronze, de cobre, ele vai ter 4 chifres. 4 chifres. A vítima do sacrifício, ela era amarrada nas 4 pontas ali. Enquanto queimava, ela estava amarrada. Mas interessante que, se você percorrer a história sagrada, o lugar onde o sacrifício era preso, amarrado, garantindo que o sacrifício não saísse dali, esse lugar tinha uma regra nas leis de Moisés, dentre as 613 que ele promulgou. Havia uma regra clara, que se alguém estivesse em perigo de morte, tivesse que fugir, porque alguém está querendo matá-lo, se ele corresse em direção ao altar e segurasse num dos chifres, quem queria matá-lo não podia mais. Enquanto o altar tem fogo aceso e o sacrifício vivo está lá, se tiver perigo, segura no altar, toca no altar, não larga o altar, porque quem queria te atingir não vai poder chegar até você. Eita, altar forte demais, Jesus. Chifres do altar, falava de poder, autoridade. O cordeiro era amarrado, e o pastor Alexandre leu na lição, o Cristo vai ser amarrado por cordas do amor, não é verdade? E se eu transpuser isso para uma aplicação hoje, atual, para nós, eu já citei Romanos 12, eu só queria te lembrar
que o apóstolo acrescentou uma informação que eu não citei agora há pouco sobre o nosso atual altar, a aplicabilidade tipológica do tabernáculo nos nossos dias atuais, é que ele diz que o nosso culto tem que ser um culto racional. Como é que é o culto, irmãos? Só para te ajudar a não pegar no sono. Como é que é o culto? Isso é tão sério que o próprio salmista é especialista em poemas e músicas. Em um dos seus cânticos, ele diz assim: louvai ao Senhor com inteligência. Ah, então com Deus não é de qualquer jeito, por qualquer motivo, tem que ser com inteligência. Lembra do Kavaná? Aí eu venho e Paulo está dizendo, o vosso culto tem que ser um culto racional. Log quem latreian. O que é isso? Além de palavra difícil que quase dá nó na língua. Esse culto tem que ser intencional, consciente e que exija a precisão do que você está fazendo. Enquanto estamos aqui, eu tenho que ter certeza, aliás, aqui só não, perdão, aonde eu estiver, eu tenho que ter certeza se eu estou cultuando altar sem entrega. Escuta aí, não há altar se não tiver entrega. Não há altar se não houver entrega. Não há entrega se não tiver consciência. Não há consciência se não tem misericórdia. Não há altar se não tem entrega. Não tem entrega se não há consciência. Não há consciência se não tem misericórdia. É uma sequência. Eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo aqui. Eu vim aqui para me encontrar com Deus no altar. Quem é o Cordeiro Eterno que foi elevado na cruz? Aí eu queimei. Está queimado o sacrifício. Passei pelo altar. Parei por aí? Não. Agora eu vou para o próximo aspecto de dentro do átrio. Ponto 4. A pia de cobre, a purificação essencial para o serviço sagrado. Logo após ao altar dos holocaustos e antes da entrada do tabernáculo, encontrava-se a pia de cobre, onde os sacerdotes lavavam seus pés e mãos. Aspectos tipológicos. Os aspectos tipológicos da pia no tabernáculo revelam profundas lições espirituais sobre o sacrifício, santificação e pureza espiritual na vida do crente. Sacrifício. A pia foi feita a partir dos espelhos doados voluntariamente pelas mulheres de Israel, demonstrando seu sacrifício ao renunciar um objeto valioso para o cuidado de sua aparência. Santificação. A pia, situada após o altar, era destinada à purificação dos sacerdotes, simbolizando a santificação após a expiação do pecado. Enquanto o altar tratava do pecado, a pia servia para a purificação contínua dos que já haviam sido limpos. A santidade é mantida pela palavra de Deus, como nos guia e purifica ao longo da jornada espiritual. Pureza espiritual. Todo sacerdote era obrigado a lavar-se na pia antes de ministrar no santuário, ressaltando a importância de nos mantermos espiritualmente limpos e aptos para o serviço. Muito bem. E aí essa imagem, propositalmente, vai nos ajudar a pensar um pouco sobre essa pia. Eu passei pela porta, me comprometi, estou num lugar que não é comum, agora é sagrado. Eu me encontrei com o altar, apresentei meu sacrifício. Já basta, tá bom, o processo não pode ser interrompido, não se faz pela metade. Uma vez dentro do átrio, o sacerdote sabia, passou pelo altar, tem agora que deixar o altar lá atrás e passar em direção à pia de bronze. Como bem lido, e eu quero só rememorar, esta pia de cobre, ela era confeccionada com os espelhos que foram cedidos, ofertados pelas mulheres. Beleza. Mas o que é que ela nos ajuda a lembrar? Ou que tipo de memória esta pia trazia para quem uma vez lá dentro tinha que fazer uso dela? Primeiro,
ele tinha que entender: não há serviço a Deus sem purificação. Não, mas espera aí, eu já passei pelo altar, a culpa pelo pecado já foi paga. Eu acabei de deixar meu sacrifício, estou bem, estou zerado, posso ir embora tranquilo? Não, a lição não para. Você foi purificado ou teve a culpa do pecado coberta. No sacrifício do Antigo Testamento era coberto, com Cristo é apagado. Mas tudo bem. Só que agora a pia vai te lembrar que você precisa cuidar da contaminação diária. Santidade, pureza é um processo. Eu me converto, passo pela porta. Me encontro no altar, recebo regeneração. Mas eu preciso passar na pia, e não só uma vez. Eu tenho que me banhar continuamente, porque eu preciso cuidar da contaminação diária, cujo risco eu incorro todos os dias. Mas isso é no Antigo Testamento, não tem no Novo. Aí eu me lembro de Jesus. Chegou numa das casas, chamou os discípulos, pegou a toalha do serviçal mais humilde da casa, dobrou-se, colocou a toalha, bacia d'água e disse aos discípulos: me dá o pé que eu vou lavar. Aí Pedro não entendeu bem a pedagogia dos céus e disse: então, não faz isso, Senhor. Não me lava não. Se você não se banhar, não tem parte comigo. Guarda essa frase, hein? Se você não se lavar, não tem parte comigo. Contaminado não dá, filho. Ah, então me lava a cabeça, me lava o corpo todo. Não precisa. Já estás purificado pela palavra. Escuta aí. Mas se eu estou purificado pela palavra, por que eu vou lavar o pé? Porque existem contaminações diárias, Pedro. O estado da perfeição você ainda não adquiriu, meu filho. Isso é só no patamar de cima, depois que o corruptível se revestir de incorruptibilidade. Enquanto estiver aqui, vez outra, você tem que lavar os pés. Passa na pia de bronze. Ê, papai. Eu não tenho distintivo de super santo. Eu vivo o processo da santificação diariamente. Me santifiquei ontem, preciso me santificar hoje. Amanhã já está chegando, se prepara, vamos continuar nos santificando. A pia ficava logo depois do altar. Às vezes você chega no altar empolgado. No altar eu entreguei meu sacrifício. No altar eu estou limpo do pecado. Do altar o culto está fogo puro. Mas depois do altar passa pela pia de novo, meu filho. Por quê? Porque daqui para ali tu pode ter tropeçado, pode ter escapulido. Passa lá e mantém a purificação para continuar em comunhão com Deus. Aleluia! Por que que tanto eu tenho que vir nessa igreja? Quanto mais venho, mais eu me banho. Quanto mais venho, mais me santifico. Quanto mais venho, mais me purifico. Quanto mais venho, mais eu busco, mais me aproximo, mais eu quero, mais me entrego. É todo dia. A bateria de ontem não serve para hoje não, irmão. Pluga de novo. Ah, glória a Deus. Aleluia. E ela tem um aspecto fascinante. Primeiro, a sua origem, né? Ela foi feita dos espelhos das irmãs de Israel lá, das irmãs que congregavam lá em Israel. E aí essa imagem eu procurei gerar ela da melhor maneira para que você olhasse o que é que está acontecendo ali agora. Dá uma olhada. Aí. O sacerdote, quando chega para lavar as mãos, antes de colocar a mão no espelho d'água, antes de colocar a mão no espelho d'água, ele bate os olhos aqui, o que é que ele vê? Ah, ele não viu o irmão que congrega com ele lá, não? Não. Ah, ele não viu a irmã que estava cantando no conjunto do Tabernáculo 2 lá? Não viu, não. Quando ele chegou para a pia para se lavar, o que é que ele vê?
ele vê a si mesmo. Ele tem que olhar e encarar o ser mais pecador que ele conhece. Aí, se eu não me engano, salvo engano, eu não lembro se é Spurgeon ou Moody, acho que é Moody. Dwight Lyman Moody tem uma frase, e ele disse assim: quando você souber que estão falando mal de você, fique tranquilo, você é pior do que o que eles estão dizendo. Eita Jesus, tem misericórdia. Passa na pia de bronze. Passa e se purifica. Aleluia. Mas antes olha para lá. Eu tenho que parar aqui e me ver. Eita, esse cara precisa de misericórdia. Esse indivíduo precisa de graça de Deus. Esse cara precisa se purificar. Não, mas o irmão, esquece o irmão. Eu estou olhando para o cara mais pecador que eu conheço. Quem? Ah, eu ali. Está refletindo. Não foi feito dos espelhos à toa. Quando jogou água, a água vai servir de um espelho mais amplificado ainda. O sacerdote bate o olhar e vai se ver. Quem quer purificar-se não procura a imagem do vizinho. Ele se olha, se encara, se assume. Porque às vezes tudo que a gente quer é esconder as falhas próprias. É disfarçar os erros pessoais. Aliviar a consciência. Tudo que a gente quer é disfarçar, fazer de conta que não viu. Mas a pia de bronze está aí para isso. Sai do altar, vai lá nela. Não sai jogando a mão não, olha primeiro, se encara, se admite, porque você não é nenhuma surpresa para Deus, Ele já te conhece, tudo que Ele quer é que você admita. O primeiro passo para a cura de um doente é que ele admita que precisa de cura. Eu lembro-me quando eu enfrentei no auge, o início do meu problema de saúde, que eu já relatei aqui, né? Na área emocional, do estresse, transtorno de ansiedade. O primeiro grande desafio foi admitir que eu estava doente. Era tudo, menos problema de saúde. Não, não. Não, isso nada não. Vai passar. Não, que isso? Estou nada. Até que você admita que tem um problema, você não procura ajuda. É por isso que a pia de bronze ficava logo ali, depois do altar. Mesmo depois da euforia do culto, a pia estava lá. Porque mesmo depois da euforia do culto, você vai perceber que ainda tem áreas que precisam ser tratadas. Ainda tem áreas que precisam ser trabalhadas. Aquele perdão que não foi liberado, aquela raiz de amargura que está plantada aqui dentro, aquele sentimento de hostilidade por alguém que te feriu lá atrás e você não consegue apagar. Você não tem que conviver, mas a ordem é seguir a paz com todos. E às vezes é na pia de bronze que você se olha e diz assim: eita, ó, estava escondido até ontem, olhei e vi, não dá para ocultar mais, bora resolver? Aí o mestre dos mestres vem e diz aqui: eu vou tratar você agora. A próxima vez que você passar nesse altar, você será diferente, você vai estar mais livre, mais leve, mais puro, mais trabalhado por mim, mais saudável na alma e no espírito. Aleluia! Isso é pia de bronze, irmão. Isso é pia de bronze. Santificação, processo contínuo. A sequência é clara: altar, pia de bronze. Tem que ser santificação diária. O espelho da alma. E se eu for aplicar hoje, onde é esse espelho? Onde é que eu me olho? É na palavra. Se a palavra não te confronta, mergulha nela, ela tem que nos confrontar. Toda vez que a gente mergulha nela, ela mexe com a gente. E aí vem algumas lições que a palavra como espelho maior nos dá. Primeiro, não é um ato externo que nos torna santos, é uma transformação interna. Eu encaro a verdade, eu quero mudar por dentro. Segundo, é através de um autoexame. Olha lá, ele está olhando na água. Ele não está falando com um colega de ministério, com um colega de culto, ele está olhando para a água. Quando ele olha para a água, a realidade interna
que às vezes a consciência reprime, salta aos olhos. E aí, ao encarar essa imperfeição, que ele aceita o tratamento dos céus. Ele está diante da chance, da oportunidade de ser tratado. E aí o que era juízo vai virar purificação, vai virar misericórdia, vai virar graça, né? E aí ele lança a mão na água, e a mão na água vai permitir com que ele seja trabalhado. E uma vez na pia, uma vez trabalhado nessas águas, eu preciso entender uma verdade profunda aqui. Você vai achar na Bíblia Sagrada a medida para todos os elementos do tabernáculo. Todos os elementos do tabernáculo têm medidas, todos eles, indiscutivelmente. Altura, largura, profundidade, estão lá. Mas você nunca vai encontrar descrição de medidas para a pia de bronze. Quando você olha a pia, as medidas não existem. Por quê? Aí os estudiosos chegam a alguma conclusão. Esta pia é sem medidas, porque ela representa a graça de Deus. Graça de Deus não tem medida. Graça de Deus não pode ser restringida. Graça de Deus, ela é alcance para quem precisa. Às vezes nós queremos delimitá-la, é difícil para a gente entender. Por exemplo, quando eu olho para mim e para os meus pecados, eu consigo imaginar que a graça de Deus seja ideal para mim. Ah, eu mereço a graça de Deus, me ajuda, Senhor! Socorra o Senhor! Mas vou te fazer um desafio mental. Vamos imaginar algo bem pesado. O pior bandido da história. Uma mente doentia num pecado. Assassino. Viciado. Das piores tragédias. Teria ele chance de passar nas águas purificadoras ou nós vamos limitar a graça? Eu posso não entender, quiçá ter dificuldade de aceitar, mas nunca limitar a graça daquele que subiu no Calvário. Os mais antigos disseram, e eu me lembro, uma frase corriqueira na época, dizia-se assim: não existe pecadinho, nem pecadão. Lembra disso? Falavam muito isso, né? Não tem pecadinho, nem pecadão. Para Deus, pecado pode haver diferença de consequências, mas aos olhos daquele que é kadosh, santo, e a palavra kadosh vem de kadesh, lavado. Kadosh significa separado. E quando diz respeito a alguma coisa que pertence a ele, é separado para uso e posse exclusiva do Senhor. Aí ele diz assim: vou purificar. Na lista, esse pecado não pode passar pela purificação, não, ué. É brabo demais. Irmão, o cordeiro, pelo sacrifício do sacerdote, era levado e elevado no altar de bronze e acácia. Mas o Cristo, o perfeito, o tamim, ele foi levantado, foi na cruz. No altar, vertia sangue. Um passo à frente na pia, tinha água. No dia que penduraram o Cordeiro de Deus, o Cristo, um soldado atrevido lhe enfiou a lança. Do lado. No mesmo instante de João, saiu sangue. O sacrifício do altar estava lá. Mas quando acabou de passar o sangue, João disse: desceu água, tem purificação para quem passar por esse altar. Você percebe a profundidade disso? Saiu do altar, passa na pia. Saiu do altar, passa na pia. E não tem tamanho de pecado que, se houver arrependimento sincero, ele não perdoe. Aleluia!
A medida que te alcançou é a medida que alcança aquele que se entregar e passar pelo altar e depois te purificar. Mas o detalhe é o seguinte, irmãos: tão miserável quanto qualquer um somos nós, pecadores contínuos, precisamos da pia de bronze todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E aí nós temos a conclusão, e nessa conclusão nós temos algumas coisas importantes para considerar. Lê para a gente, pastor. Atraídos por Jesus e sua palavra, simbolizada pelas cortinas, somos conduzidos pela única porta, que é o próprio Cristo, até a presença de Deus. Aceitos pelo sacrifício do Calvário, representado pelo altar do holocausto, somos então purificados e santificados pela palavra, tal como a pia no tabernáculo simboliza a limpeza espiritual necessária para a nossa comunhão contínua com o Altíssimo. Glória, pois, a Ele eternamente. O altar nos faz aceitos, a pia nos faz aptos. No altar somos justificados, na pia somos santificados. Eu disse que o tabernáculo ficava no deserto. Quem sai do altar e não passa pela pia, corre o risco de levar poeira do deserto para dentro do lugar santo. Quem só quer vir no altar, mas não quer passar na pia, corre o risco de levar poeiras imundas para o lugar que não merece tê-las. Eu preciso me purificar todo dia. A poeira desse deserto está o tempo todo pegando na gente. Santificação não é uma opção para quem serve, é uma condição para quem quer permanecer. Então visualiza comigo, a cortina de linho separava do mundo, eu estou dentro, estou separado. Mas você leu em algum momento no tabernáculo que Deus mandou pavimentar o piso? Houve algum momento em que você tenha lido alguma ordem para Moisés ordenar que pavimentassem o piso do tabernáculo? Você encontra em algum momento Deus mandando pôr pisos separados, distintos no tabernáculo? O mesmo solo arenoso que estava fora, Deus manteve dentro. O que está mostrando que aonde ele chega, ele santifica o lugar. Mas tem um detalhe, está tipificando que a gente continua em terra humana. Você continua sujeito à poeira, à sujeira do deserto. Entrou, mesmo no altar, a poeira pode te alcançar. Passa pela pia. A porta te conduziu, o altar justificou e a pia te santifica. Eu quero orar com você, porque nessa hora eu queria que você trouxesse à sua memória qualquer motivo que te faça ir na pia, se lavar. Se precisar, volta no altar. Mas a progressão é essa: separação, acesso, redenção, purificação. Está tudo apontando para o Cristo, não tem outro jeito. Ele é o verdadeiro tabernáculo, Ele é o Cordeiro, Ele foi elevado, Ele é o nosso sacrifício. Mas a gente continua precisando passar no altar, passar na pia. É sacrifício do Cristo e santificação todo dia. Posso orar com você? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. E depois desta oração, eu devolverei o microfone.